Você terá tudo o que sempre sonhou se não ignorar esse vídeo. E para provar, a quinta pessoa no botão verde de compartilhar é um homem. Esse vídeo é para você, mas preciso saber se você me ama de verdade. Você tem muita sorte porque o Senhor está removendo agora o mal da sua vida, seja física, seja emocional, seja onde estiver. Que o espírito maldito bata em retirada da sua vida. Agora você vai ter saúde, vai ter paz porque o Senhor é fiel na sua vida. O universo tem diferentes formas de nos responder e muitas vezes ignoramos o chamado que existe. Mas não podemos esquecer que tudo o que fazemos voltará para nós 3 vezes. Então, se você crê nessas palavras, deixe nos comentários amém e não se esqueça de me agradecer. Depois trate esse vídeo como o amor que gostaria de receber.